Oi pessoal, estamos de volta. Lembrando que nós estávamos falando sobre as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Falamos aqui sobre, os exemplos dessas drogas, como a maconha, o LSD, a êxtase, ketamina, ayahuasca. Dentro do contexto, falamos sobre o contexto não ritual, certo? O uso da ayahuasca não no contexto ritual, porque a ayahuasca ela é utilizada em contextos rituais e em contextos também não rituais. No contexto não rituais está relacionado aí à dependência, ok? E ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Falei também em relação aos efeitos a curto prazo e os efeitos a longo prazo das drogas perturbadoras, no caso da maconha, como você tem aqui um exemplo, que a pessoa a curto prazo tem uma sensação de relaxamento, de redução até mesmo de ansiedade, mas a longo prazo ela pode realmente ela pode perturbar o juízo da pessoa, causando aí até psicose ou desencadeando psicose, como é a esquizofrenia. E também, além da esquizofrenia, também transtorno do humor, certo? Tem como exemplo também o TAB, também pode ser desencadeado aí, através dessa droga perturbadora do sistema nervoso central. Os efeitos dessa substância, no caso dos efeitos agudos, a longo prazo, pode ser as alucinações, que eu bem citei para vocês aqui agora, certo? A dissociação temporal, a amplificação emocional, pânico também, a pessoa pode desenvolver aí um transtorno do pânico, pode ter uma síndrome do pânico, e os efeitos crônicos das drogas depressoras do sistema nervoso central são dependência psicológica. A pessoa ela acaba, quando eu falo em dependência psicológica moderada, eu falo exceto nesse caso, tá pessoal, a maconha em uso pesado, ok? E também transtorno, dos efeitos crônicos, o próprio transtorno de percepção persistente por alucinógeno, no caso dos alucinógenos, e risco de desencadear psicose em vulneráveis, quando há aí uma predisposição, isso pode abrir a porta para a psicose, tá certo? E riscos familiares, no tocante ao risco familiares, pode ter situações como que envolve o risco familiar de isolamento social, crises existenciais e acidentes por julgamento prejudicado, tá? Acidentes por julgamentos prejudicados. Gente, cada substância psicoativa pode ser consumida em em quatro padrões progressivos, ok? Eu trouxe aqui para vocês 3 grandes grupos de classificação de substância psicoativa, certo? As depressoras, os estimulantes e as perturbadoras. Agora eu quero trazer para vocês também aqui os 4 padrões progressivos de cada substância psicoativa, seja do álcool ou outras drogas. Primeiro padrão, pessoal, é o uso experimental. No uso experimental, já a própria palavra já diz, o uso experimental, onde o indivíduo ele pode usar a substância por curiosidade, tanto as pessoas falarem sobre tal substância, pode ter uma curiosidade ali e a pessoa buscar, o uso experimentar a substância por curiosidade. Tem pessoas, quando ela usa, dentro do uso experimental, ela usa ali a substância, e isso pode sim progredir, isso pode evoluir para o uso casual. Ou não, tem pessoas que usam e depois nunca mais faz o uso daquela substância psicoativa. E outras pode usar, por curiosidade, e acabar evoluindo para o uso casual. Quando eu falo do uso casual, que é um outro padrão de uso de substância, o uso casual está muito ligado ao contexto recreativo, como festa, aniversário,
até finais de semana. A pessoa, ela no uso casual, ela pode usar a substância ainda controlada, ela consegue controlar o uso da substância sem prejuízo, certo? Quando eu falo sem prejuízo, eu não quero ser generalista, né? Uma pessoa que vai e usa casualmente em um momento recreativo, seja uma festa, e um final de semana, usou e aí foi para a direção do carro. Isso pode trazer um prejuízo, certo? Mas aqui dentro desse padrão de uso, que é o casual, ainda a pessoa ela consegue ter um controle, né, sobre a substância. Mas pode acontecer do uso casual, né, progredir, né, evoluir de forma negativa, né, não evolução positiva, mas negativa, para um outro padrão de uso de substância, que é o terceiro padrão de uso de substância. Primeiro, experimental, o segundo, casual, e terceiro é o uso nocivo da substância. No uso nocivo da substância, aqui o indivíduo ele usa a substância de forma com mais frequência, a frequência do uso da substância é elevada, aí já ele não usa a substância apenas em contexto recreativo, de forma controlada, mas no uso nocivo, como essa frequência é elevada, isso acaba trazendo também consequências negativas, afetando, né, a vida laboral, relacional desse indivíduo, começa a trazer prejuízo nas suas relações, as suas relações, né? Seja trazendo prejuízo na sua existência social, psicológica, profissional, acadêmica, né? Os prejuízos começam, né, realmente a aparecer, e ali as próprias pessoas começam, né, a própria família, alguém da família, amigos, começam a perceber, né, que olha, fulano, será que você não está fazendo uso excessivo da substância? Vamos maneirar um pouquinho. Será que você não está bebendo demais? Então, enfim, já existe ali um padrão de uso nocivo. Não tratado esse padrão de uso nocivo, não diagnosticado, né, esse padrão de uso nocivo, isso pode evoluir para um outro padrão, né? Pode progredir para um outro padrão, é o que nós chamamos, né, de dependência química. A dependência química, ela se instala se caso durante o uso nocivo a pessoa não buscar uma ajuda, não buscar um tratamento. Então segue aí os padrões progressivos, que são 4: o uso experimental, o uso casual, uso nocivo e dependência química. Quando a dependência química instala, e aí ela se manifesta com perda de controle, a pessoa quando ela pode ter até o seguinte pensamento: não, eu vou tomar apenas uma dose, nada mais do que isso, mas quando ela toma uma dose ela não consegue mais parar. Ela faz promessa de não usar mais a substância, mas ela não consegue sustentar a promessa. Além da perda de controle, a compulsão, a tolerância e a abstinência, né, que são sintomas aí da dependência química: perda de controle, compulsão, tolerância e abstinência, né? Os efeitos, né, causados são físico, psicológicos, sociais, certo? A dependência química, ela traz efeito, o uso da substância psicoativa, a própria dependência química, ela traz aí os seus efeitos físicos, psicológicos e sociais, certo? O consumo prolongado de substância psicoativa pode desencadear, nós falamos aqui sobre isso, deterioração multissistêmica progressiva, com danos que variam conforme classes farmacológica, via de administração, dose e até mesmo o tempo de exposição, certo? Já falamos aqui sobre os opioides, sobre os estimulantes como cocaína, né, os prejuízos cardiovascular, neurológico, respiratório, né, a cannabis, né, no uso pesado, ela pode causar bronquite crônica, redução de capacidade também vital forçada, certo, pessoal? E assim, Ângelo,
Impacto da dependência. Sim, impacto da dependência. A dependência química, ela traz impacto na dimensão familiar. Ela traz impacto na dimensão familiar e é necessário trabalhar a prevenção. Porque a dependência, o núcleo familiar que tem um adicto por álcool ou outras drogas, esse certamente é um núcleo que vai ser afetado, é um sistema que vai ser afetado pela dependência química, certo? Mas a prevenção, a tratamento para essas situações. E quando eu falo das famílias, né, que estão vulneráveis a esses impactos da dependência, porque, pessoal, a família, ela não é um espectador da dependência química, ok? Tá ok sobre isso? A família, dentro desse contexto, ela não é mero espectador da dependência química. A família é coprotagonista do drama. A família é coprotagonista do drama. E, simultaneamente, a família também é vítima e facilitadora e potencial agente de mudança. Ela pode ser facilitadora e pode ser um potencial agente de mudança. A família, ela é o principal pilar na recuperação do dependente químico. A família, ela faz parte do tratamento e é importante que a família ela seja também acompanhada e seja também tratada. Porque quando uma substância invade o lar, invade um sistema familiar, né? Invade o ecossistema familiar, esse ecossistema pode ficar disfuncional, né? E quando fica disfuncional, acaba sendo marcado por codependência, culpa cíclica e transmissão intergeracional de trauma. A codependência, que é também uma dependência, certo, pessoal? Não existe ainda, de acordo com os estudos, não existe também uma cura para a codependência, mas existe tratamento para a codependência. Portanto, gente, as estratégias de prevenção familiar, que são baseadas em evidência, e vocês sabem muito bem que a gente aqui sempre estamos trazendo, né, mais clareza em relação às estratégias de prevenção, sempre com base sempre baseadas em evidências científicas. A gente não deve trabalhar com evidências com achismo, melhor dizendo, né? A gente tem que trabalhar, as nossas intervenções têm que ser baseadas em evidência, porque quando a gente fala de política pública, tem evidência. Quando a gente fala de estratégia de prevenção familiar baseada em evidência, tem resultado significativo. E essa prevenção familiar baseada em evidência, falo da detecção, né, ou da detecção precoce de risco à construção de resiliência coletiva, né? É importante a família ela deixar de ser problema. É importante isso, é fundamental, é crucial que a família ela deixe de ser um problema. Por que, Ângela, é importante ela deixar esse problema? Porque a família ela pode ser um problema no processo de recuperação, de resolução para a recuperação desse adicto por álcool e outras drogas. Então é importante que a família deixe de ser problema para se tornar solução, para se tornar resolutiva, uma família capacitada para interromper a tal escalada da dependência antes mesmo da cronicidade. Isso pode acontecer antes do padrão de uso, se for já nocivo, antes de se tornar um padrão de uso crônico, né, a família pode ajudar a interromper, né, essa escalada da dependência crônica, tá certo?
Através de quê? Através de promoção de ambientes protetores, quando o ambiente é um ambiente harmônico, onde há uma comunicação não violenta, a comunicação assertiva, onde há ali uma suspensão de julgamento, de aceitação incondicional, né, de empatia, de amor, não o amor que passa a mão por cima, né? O amor que concorda com todas as coisas, né? Mas o amor responsável, o amor pedagógico. E a gente tem, pessoal, alguns estudos aí, estudos longitudinais, que mostram que 70% das famílias com dependentes apresentam transtornos psiquiátricos secundários em pelo menos em um membro. E isso com risco de 3 vezes maior de divórcio e 5 vezes de maus tratos infantis. Então, estudos longitudinais mostram que as famílias com dependente, com pessoas com adicção por álcool ou outras drogas, apresentam transtorno psiquiátrico. Veja que a família ela pode adoecer. Algum membro da família pode desenvolver um transtorno psiquiátrico, seja uma ansiedade, seja uma depressão, pode desenvolver, né, até mesmo uma psicose, porque se existe uma predisposição ali na família, mesmo que essa família, o membro da família do adicto não faz o uso de substância, pode desenvolver uma psicose por causa do fator estressor. O fator ambiente estressor pode desencadear uma psicose como a esquizofrenia. E a codependência ela tem um ciclo, certo? A codependência é um transtorno relacional, que não tem ainda cura, mas existe tratamento, e esse transtorno relacional é adquirido em famílias de dependente. Por todas as vezes que nós falamos de codependente químico, nós estamos falando de um membro da família que tem alguém com adicção por álcool ou outras drogas, e esse membro da família é codependente desse dependente químico. É codependente desse dependente químico. E isso é caracterizado por uma hiperresponsabilização pelo outro, né? A pessoa se hiperresponsabiliza pelo outro em detrimento do autocuidado, e a pessoa ela esquece de praticar o autocuidado, de cuidar de si próprio, ela passa a viver, né, exclusivamente para o dependente químico, ela esquece, ela se anula da sua existência e passa a viver apenas em função do dependente químico. Ali certamente já tem uma codependência instalada, certo? E o ciclo clássico da codependência, primeiro, a negação. A pessoa normalmente codependente, ela acaba negando, né? Ela fala, não é tão grave assim, né? Ele para quando ele quiser, no momento que ele quiser ele vai parar, né? A pessoa ela nega isso. Ali a gente pode chamar também até de um próprio luto, né? Naquele momento, um luto. O codependente vive um luto onde ele está naquela fase de negação, onde ele nega que o seu ente adicto por álcool ou outras drogas, que o problema deste adicto não é tão grave, certo? Ele nega isso e também tem um pensamento ali de que quando ele quiser parar, ele para. Mas isso, pessoal, é um mecanismo de defesa, é uma negação. E também, dentro desse ciclo clássico da codependência, a gente tem o controle, onde o codependente quer estar sempre revistando as coisas do dependente químico, né? Está mexendo nas suas coisas. Querendo acompanhar 24 horas a vida dele, monitorar 24 horas. Pensa bem, uma pessoa com codependência, assim como o dependente sofre, né, prejuízos, danos sociais,
psicológicos, físicos, o codependente também, ele acaba ali, como como eu disse anteriormente, ele vive exclusivamente para aquela pessoa, quer acompanhar 24 horas, ele se anula do processo, certo? Quer ser aquele agente de resgate daquela pessoa, quer pagar a dívida, porque o dependente vai lá, faz uma dívida na biqueira, na boca, e aí está sempre ali, pagando a dívida desse dependente químico e retroalimentando reforçando esse comportamento do adicto, certo? Também mente no trabalho por causa dele, e em alguns momentos quer até mesmo internar esse dependente, internar à força esse dependente. Não aguento mais, não suporto mais, então vão internar ele, e aí assim, internamento, é um internamento à força, às vezes quer internar à força, tem sentimento de culpa, do seguinte pensamento: se eu fosse melhor, ele não usaria, certo? Isso é muito prejudicial, sabe, gente? Esse sentimento do codependente de culpa, esse pensamento, se eu fosse melhor, como se uma crença aqui de desvalor, que ele foi ruim, que ele não foi insuficiente, que ele foi impotente, uma crença de desamparo também aqui. O próprio esgotamento, o codependente ele sofre esgotamento emocional, com depressão, com burnout, cefaleia, gastrite, por causa da somatização, que é no caso de questões psicossomáticas. A própria questão também da rejeição, o abandono, onde ele diz: cansei, vai embora, não aguento mais, e aí depois o retorno do dependente também em crise, e isso acaba se tornando um ciclo, mas existe estratégia de prevenção, existe estratégia de prevenção. A prevenção familiar, ela é importante, e existe prevenção para ela. A família ela pode buscar ajuda. Existe hoje grupos de mútua ajuda para a família, também individual, como o AA, no caso do dependente químico, ou do adicto por álcool, AA, ou por outra substância, tem um NA, os narcóticos anônimos, e tem para a família o exemplo do Narranon, que é um grupo familiar. A gente tem um pilar de prevenção, que traz algumas ações importantes, com evidências significativas, no caso da própria informação, oficinas sobre substâncias, é importante, trazer ali, realizar oficina sobre substância, informações sobre sinais de risco, mitos, tudo isso, são evidências de eficácia que reduz. A gente tem estudos que trazem aí dados que reduz até 30%, da dependência química, quando existe estratégia preventivas, O próprio diálogo, como eu falo diálogo, eu falo das próprias reuniões semanais que pode acontecer no AA, no NA, e não só no AA, no NA, também tem as clínicas de recuperação, as clínicas de acolhimento, ACTs, o CAPS também, a AD. Existe também até o CRAS, que tem também ali o PAIF, que pode abarcar essas famílias. E quando eu falo de água, eu falo de reuniões, semanais, mas só que essas reuniões elas acontecem sem julgamento, onde o julgamento ele é suspenso, certo? E isso tem evidência aí de uma melhora na comunicação em até 70% da família, quando a pessoa nas suas questões relacionais, nas suas relações interpessoais, ela suspende o julgamento, e passa a falar mais sobre o seu próprio sentimento, no caso da assertividade. E isso, são estratégias de prevenção, e que fortalece, a gente tem como um exemplo de fortalecimento de estratégia de prevenção os limites, claro, estabelecer limites, mais afeto, quando eu falei a questão do afeto, que é o afeto responsável, o afeto pedagógico, o próprio
reforço positivo por comportamentos saudáveis, né? Ter aquele reforço quando o indivíduo adicto ele apresenta um comportamento funcional na sua luta para vencer o tratamento, para ter uma vida em recuperação permanente, apresentou um comportamento funcional, a reforçar aquele comportamento, né? Pequenos elogios, né? Para elogiar, né? esse adicto, esse membro da sua família que tem com dependência química, elogiar eles, né, pelo fato de ter tido um comportamento saudável. E é isso, pessoal, traz aí, né, resultado aí de redução de experimental, nesse caso, até de 50%, tá certo? Eu quero fazer um fechamento com vocês aqui agora, desse nosso módulo. Nós falamos sobre muitos assuntos aqui hoje, né? Falamos sobre a questão do impacto da dependência química nas famílias, falamos, né, das classificações das substâncias psicoativas, falamos que a dependência química ela é uma doença crônica, né, e progressiva, neurobiológica, e sistêmica, que não se limita ao indivíduo, ela se configura, ela configura o cérebro, ela corrói o corpo e desestabiliza o núcleo familiar. Trouxemos aqui hoje para vocês, né, informações pertinentes sobre a classificação internacional das doenças do CID-11, né, que classifica a dependência química como um transtorno por uso de substância, né, a OMS, né, como doença, uma doença progressiva, uma doença crônica e recorrente. Falamos sobre os subtipos também, como as drogas depressoras, as drogas estimulantes, as drogas perturbadoras, os prejuízos que a substância psicoativa que a dependência pode causar, como desemprego, a violência doméstica. E falamos também, principalmente, o papel central da família, né? No caso, a família como vítima, como facilitadora e até mesmo como agente de mudança, né? A prevenção familiar ativa, ela sustentada por informação clara, diálogo assertivo e limites afetivos, não é apenas melhor dizendo, né? A prevenção familiar ativa, ela através de informações claras, ela se torna, né, um agente de mudança tanto para o seu próprio bem-estar como o bem-estar também do indivíduo adicto pelo álcool ou outras drogas. A recuperação não começa na abstinência, mas na recusa ao resgate codependente. Também, gente, nós falamos sobre intervenções terapêuticas aqui, políticas públicas e rede de apoio, né? Sempre com a família no centro. A família, ela é o principal pilar no processo de recuperação do dependente químico. A família também, ela precisa de cuidados, precisa de ser tratada, ela precisa de ser instrumentalizada, porque a família que tem um adicto por álcool e outras drogas corre risco, né, de algum membro da família desenvolver um transtorno psiquiátrico, até mesmo uma psicose. Então, a família que tem também um codependente, lembrando que o codependente, ele também é um dependente, certo? Ele é um dependente do dependente químico, precisa de tratamento. E assim, pessoal, ninguém se recupera sozinho e ninguém cura uma família sem curar a si mesmo. Então, que a gente possa, em nossas intervenções, em nossas estratégias preventivas, trabalhar também aí fortemente o autocuidado, psicoeducação, levar as informações pertinentes, sempre com embasamento científico, tá certo? E espero vocês no nosso próximo módulo. Um grande abraço.